Oi, gente. Vamos finalizar agora a revisão de radioatividade para o ensino superior com outras informações importantes. Então, sobre raio-x. O que eu tenho para falar sobre raio-x é que eles são gerados quando a gente excita um elétron, então a gente agita esse elétron e ele vai ser acelerado em direção ao alvo metálico, tá? Esse choque dos elétrons com o ânodo faz com que gere dois tipos de raio-x. E esses raios-x são os que a gente utiliza para identificar fraturas ósseas, para avaliar sinusite, para ver câncer ósseo, artrite, essas coisas, tá? Outra coisa que eu posso falar é que a tomografia computadorizada geralmente utiliza doses maiores de radiação. Sobre Hiroshima e Nagasaki. Então, elas estão no contexto do Projeto Manhattan, Segunda Guerra Mundial. Então, lembrem-se que tem todo esse contexto da Segunda Guerra Mundial quando for falar de Hiroshima e Nagasaki. O que acontece? Em Hiroshima foi lançada aquela bomba que se chama Little Boy. Ela explodiu a 600 metros do solo e causou de 70 mil a 80 mil mortes. Mas, gente, o que acontece? Nessa Little Boy, foi quase uma pessoa de urânio. Sério, foram 64 quilos de urânio. 64 quilos de urânio 235. Gente, isso equivale a 15 mil toneladas de dinamite. Ou seja, eles tinham planejado, ia explodir muito mais do que era para ter explodido. Só explodiu mesmo, a fissão foi só em 1,4% dessa carga. Então, em 64 quilos de urânio, só 1,4% desses 64 quilos que teve a fissão. Então, imagina, se a Little Boy causou 70 a 80 mil mortes, era para ter causado muito mais, entendeu? Nagasaki já não foi a Little Boy, foi a Fat Man. A Fat Man, ela explodiu a 47 segundos a 503 metros do solo, em 47 segundos, né, 503 metros do solo, e causou de 28 mil a 49 mil mortes. Então, foi bem menos, né, do que a Little Boy. A Fat Man não foi com urânio, foi com plutônio. O plutônio 239. E como o plutônio ele é mais eficiente, né, por assim dizer, eles usaram menos. Porque na Little Boy eles usaram 64 quilos, na Fat Man eles usaram 6,4 quilos, então bem menos, né? Mesmo assim, não foi tudo que teve fissão nuclear, também era para ter tido muito mais morte, tá bom, gente? Então, assim, o que mata também não é só explosão e tal, mas ondas de calor, ondas de choque, a própria radiação ionizante, né? Porque a gente tem a radiação ionizante e não ionizante. Por exemplo, micro-ondas é ionizante, só que tá ali, então não chega na gente, tá só ali no micro-ondas. Ondas de rádio. Ondas de rádio, TV, Wi-Fi, não é ionizante, ou seja, não vai causar muitos malefícios pra gente, não causa malefício. Tem muita fake news, né, que fala, ai, porque deixa o celular perto, isso daí faz mal. Não, gente, nada a ver, tá? O Wi-Fi, a radiação é não ionizante, não causa os danos que a radiação ionizante causa. Então, isso já ajuda a combater fake news. Bom, sobre o Césio 137, então a gente sabe que o acidente foi em Goiânia, em 1971. A gente teve 93 gramas de césio 137 que vazou, né? E o césio, gente, ele é um sal solúvel cristalino. Então, as pessoas pegaram, acharam bonito e saíram distribuindo. Saíram andando, saíram passando na mão. Teve muita gente que morreu, se contaminou, sabe? Então, foi assim, o maior acidente com radioatividade do Brasil. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado no manuseio desses materiais. Radioatividade nos alimentos. Como que ela aparece nos alimentos? O morango que você come, ele não ia durar um dia na geladeira se não fosse a radiação, gente. Porque os alimentos, eles são irradiados como método de conservação deles na indústria. Além disso, a radioatividade também é usada na indústria, por exemplo, para detectar metais, sabe? Por exemplo, imagina
se vai algum parafuso do caminhão no meio do saco de açúcar. Aí a criança vai lá e acaba ingerindo, sei lá, sabe? Então, gente, a radioatividade, ela é muito importante para identificar, por exemplo, metais pequenos em alimentos. Porque imagina uma criança ingere um metal pequeno, ia entupir, tudo ia morrer, entendeu, gente? É muito importante a irradiação como método de conservação e segurança nos alimentos e etc., em outros produtos também. Fukushima. O que aconteceu em Fukushima? Em Fukushima foram 6 reatores, tá? O que aconteceu foi que a China, o Japão, mentira, confundiu. Fukushima foi no Japão. O Japão ele fica entre 3 placas tectônicas. A Eurasiana, esqueci o nome agora, mas são 3 placas tectônicas. E quando elas vão elas se acomodam, né? Quando elas se acomodam, ocorrem os terremotos. Então, foi o terremoto que gerou um tsunami, que a água invadiu os portões da usina. E olha que aqueles portões eram grandes, hein? Eram grandes. Invadiu os portões da usina. Isso fez com que desativasse os geradores que estavam de emergência. E aí, como não teve gerador para gerar energia elétrica para fazer justamente a circulação daquela água, o que aconteceu? A água não parou de circular, ela parou de circular, começou a superaquecer o núcleo do reator, e aí o núcleo fundiu, e aí as cápsulas de zircônio, que continham um material radioativo, que a gente chama de zincalói, né? Essas cápsulas, o zircônio derreteu, e aí fundiu, misturou, virou óxido de zircônio, misturou com a água, virou óxido de zircônio, liberou gás hidrogênico, que é o gás hidrogênio ele é altamente inflamável, gente. Então, deu muito ruim, tá? Deu muito ruim. Esse desastre de Fukushima foi um terremoto que gerou um tsunami que deu problema na usina, tá? E aí foi que deu todas as explosões. E teve muitas mortes de Fukushima também. Chernobyl, nossa, eu achei que eu tinha falado de Chernobyl. Chernobyl foram 4 reatores, também superaqueceu e explodiu. Teve 4.000 mortes, precisou de muita água para resfriar. E eles decidiram que eles vão jogar essa água no Pacífico, acho. Então, gente, já é um problema, né? Que essa água de lá de quando aconteceu o Chernobyl, ela está sendo descartada agora no Oceano Pacífico. Tipo, não tem o que fazer com a água, vou jogar a sujeira para debaixo do tapete. É tipo isso, sabe? Então, assim, gente, tem várias questões aí quando vai falar dessas informações importantes, tá? Eu queria poder falar um pouco melhor, de forma mais aprofundada, mas como eu falei, essa playlist é uma playlist de revisão, tá? Esse é o terceiro e último vídeo. Se vocês precisarem de algo mais, coloca aí nos comentários ou me chama pelo link da bio.